Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nós vamos ler o capítulo 31, Em Favor da Alegria. Assim, não é da vontade de nosso Pai, que está nos céus, que se perca nenhum destes pequeninos. É de Mateus, capítulo 18, versículo 14. Muito grande no mundo o cortejo das moléstias que infelicitam as criaturas. No entanto, maior é o fardo da inquietação que lhes pesa nos ombros. Onde haja sinal de presença humana, aí se amontoam os supliciados morais, lembrando legiões de sonâmbulos fixados ao sofrimento. Não apenas os que passeiam na rua a herança de lágrimas que trouxeram ao renascer. Esmagadora percentagem dos aflitos carrega temerosos no refúgio doméstico que, levantado em louvor da alegria familiar, se transforma, não raro, em clausura flagelante. Daí procede o acervo dos desalentados, que possuem tão somente a fria visão da névoa para o dia seguinte. São pessoas desacorçoadas na luta pela aquisição de suprimento às exigências primárias. Pais e mães transidos de pesar diante de filhos que lhes desdouram a existência. Mulheres traumatizadas em esforço de sacrifício. Crianças e jovens desarvorados nos primeiros passos da vida. Companheiros encanecidos em rígidas experiências. Atrelados à carga de labores caseiros, quando não são acolhidos nos braços da caridade pública, de modo a não perturbarem o sono dos descendentes. Somemos semelhantes desgostos às tribulações dos que clamam por equilíbrio nas grades dos manicômios, dos que sonham liberdade na estreiteza do cárcere, dos que choram manietados em leitos de expiação, e dos milhares de espíritos desencarnados, ainda em pesadelos indescritíveis, que comunicam à esfera física os rescaldos do próprio desespero. E verificamos que a tristeza destrutiva é comparável à praga fluídica, prejudicando todos os flancos da evolução na Terra. Ponderando tudo isso, respeitemos a dor, mas plantemos a alegria e a esperança onde nossa influência logre chegar. Falemos de otimismo, cultivemos serviço, ensinemos confiança e exercitemos serenidade. Ninguém espera que sejamos remédio a toda angústia e rio a toda sede. Entretanto, à frente da sombra e da escura e da secura que atormenta os homens, cada um de nós pode ser a consolação do raio de luz e a bênção do copo d'água. Então, meus queridos, eu convido agora a todos a fechar os nossos olhos, imaginar a doce figura de Jesus, com seus braços abertos, seu sorriso largo, nos esperando, mas também nos recebendo com muito amor, amor de que tanto precisamos nesses momentos difíceis, pelos quais o nosso planeta passa, mas também momentos que nós escolhemos estar aqui, que nós resolvemos abraçar como luta, como prova, que nós escolhemos estar ao lado dos nossos companheiros, seja para poder expurgar de nós mesmos as nossas falhas, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, mas também para ajudar todos aqueles
que se encontram ao nosso lado, de alguma maneira, seja trabalhando, seja orando, seja dando um sorriso, estendendo uma mão, seja permanecendo em silêncio. E assim, meus queridos, nós rogamos para que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Francisco, mentor da nossa casa, e todos os nossos amigos espirituais que tomam conta desse nosso lar, e os trabalhos de hoje sejam coroados com muito entendimento e com muito amor no coração. E que a nossa irmã Anete seja inspirada a trazer essas reflexões para nós e que ela consiga atingir o coração de cada um de vocês da maneira necessária para cada um de vocês. E assim, é com muita alegria que damos início aos trabalhos de hoje, agradecendo a Deus e a Jesus. Assim seja. Anete, a palavra é sua, viu, Anete? Fica à vontade. Ver as pessoas, esse sentimento de ser, como é importante. Eu vou tirar um pouco para ficar mais fácil, né? Como é importante nós estarmos juntos outra vez, sentindo as pessoas. A distância faz com que venhamos a valorizar os nossos companheiros, os nossos vizinhos, porque sentimos falta deles, né? Bom, o tema, então, é a ovelha perdida, é o item 51 do Evangelho, e nós estamos trabalhando, né? Nós estamos aqui trabalhando ao longo desse tempo, de Martins Peral. É interessante que muitos vão dizer assim, poxa, mas por que tem Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho de Martins Peral? Vamos só rapidinho lembrar, porque eu sei que todos estão sabendo, sabem, né? Todos conhecem muito bem todo o trabalho dessa belíssima doutrina que nos acolhe, mas é importante lembrar, o Evangelho segundo o Espiritismo é baseado no quê? Nos 4 evangelistas. Mas, e daí? Não é novidade. Mas é novidade sabermos que são os 4 evangelistas, os itens, os capítulos referentes à moral cristã. Por isso que ele é diferente da Bíblia. A Bíblia tem toda a passagem, uma por uma, mas nós encontramos itens na Bíblia que tem Lucas, mas não tem João. Que tem João, mas não tem Mateus. Então, a grande preocupação que nós temos, sim, é em compreender a importância do Evangelho de Jesus, que veio nos trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz a parte moral. Naquela época, nós já estávamos nos preparando para sermos, sim, seres mais humanos, mais voltados ao bem de todos. Por isso que o Mestre Jesus veio e se encontra entre nós. Então, essa é a grande diferença. Mas, na realidade, os evangelhos são todos eles baseados na Bíblia. É importante, no Novo Testamento, é importante saber essa diferença, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo tem por base os itens que se repetem em Lucas, Mateus, João, em todos os evangelistas, ok? Então, voltado à parte moral. E esse item é muito interessante, que é da ovelha perdida, é quando nós ficamos muito preocupados, né? Poxa, mas então o pastor, quem é o pastor? Jesus. É por isso que nós temos que lembrar que Jesus sempre colocou, olha, nós temos, o vento está levando as coisas aqui, mas isso é bom. Pronto. Então, nós temos que lembrar que o Mestre Jesus veio e vem e se encontra entre nós, nos mostrando que devemos, sim, estar com todos e em todos. E a mudança é primordial, porque é uma mudança interior de cada um de nós. Então, imagina, nós estamos com aquela pastoreando, como diz o Evangelho, pastoreando as ovelhas, e uma some, desaparece. Como nós fazemos no nosso dia a dia? A gente vê que o vizinho tem uma casa mais bonita,
o verdinho do quintal dele é mais bonito que o meu. Nós estamos sempre voltados ao exterior, quando deveríamos estar voltados ao nosso interior. E essa ovelhazinha fez o mesmo que nós fazemos. Saiu do rebanho, daquela proteção, daquele conforto, e simplesmente foi, sim, procurar outro caminho. Até tem pena que eu não trouxe, mas tem uma poesia que ele diz, eu vou falar porque eu não me lembro da poesia totalmente, e não trouxe para compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte, que o indivíduo, um ser, morava numa casinha muito gostosa, com um terreninho, e plantou um pezinho de abacate. E ele sim, adubava, plantava, molhava, e o abacateiro foi crescendo, e frutificou no terreno alheio. Olha só, né? Isso o que significa? Significa que nós temos, sim, não que ficar cortar o abacateiro porque ele está oferecendo o alimento para o vizinho, para os vizinhos, mas sim lembrar da importância de nós sermos abacateiros nessa vida fora. É plantarmos o bem, não interessa a quem, não interessa como, mas oferecendo o alimento, seja material, mas principalmente o alimento espiritual. Né? Então, quando essa ovelhazinha sai do rebanho e vai procurar aquele capinzinho que está no outro lugar, ela sabe que ela está passando por problemas. Ela sabe que ela vai enfrentar o lobo mau, ela sabe que ela vai enfrentar, talvez, outras dificuldades no viver. Alguém que queira até para cortar, né, a sua lãzinha e se servir daquela lã. Ela sabe que ela está correndo algum risco, mas talvez pela vaidade, pelo egoísmo, é só meu aquele matinho que está verdinho ali. Nós fazemos isso. E aí pensamos o seguinte, quantos de nós não estamos procurando no vizinho ou naquele grupinho que está ali na praça conversando sem usar a máscara? E nos esquecemos que ao retornarmos ao nosso lar, no meio do rebanho, nós podemos estar trazendo, sim, a doença àqueles que estão conosco. Mas a doença não é só a pandemia pela qual nós estamos passando. São os vícios em geral. Nós vamos lá para fora por causa da nossa vaidade. Eu quero para mim aquilo ali. E ele comenta assim, é bom a gente compartilhar, né? Não deixará ele nos montes as 99 indo procurar o que se extraviou? Jesus falou o seguinte, eu não vim, não voltei, não retornei, não estou aqui com vocês para aqueles que já encontraram a palavra amiga, para aqueles que já encontraram o equilíbrio interior. Eu vim para aqueles que eram aquelas ovelhinhas que continuavam juntas, né? Eu vim, sim, para aqueles doentes, os que não estão saudáveis. Mas Jesus não falava do saudável físico só, falava principalmente do saudável espiritual. Nós misturamos muito, né? O que é o espiritual, o que é o material. Nós precisamos nos alimentar, como eu contei a historinha do abacateiro. Precisamos, sim, do alimento material. Mas não podemos nos esquecer do alimento espiritual. Qual o objetivo de estarmos aqui reunidos, nesse planeta Terra, nesse momento reencarnatório, com todos os nossos irmãos aqui, seja no trabalho, seja no ônibus, seja a vizinhança? Por que nós estamos aqui? Por que eu tenho que ser diferente? Eu tenho que ser diferente fazendo sempre o bem. Por isso ele continua dizendo, olha só, o tempo de permanência nos planos de sofrimento, ele faz uma comparação. Essa ovelhinha foi lá para o outro lado, por quê? Ou porque não queria se juntar, ou porque não queria estar conosco, ou porque se achava superior a todos nós. Nós fazemos isso, não fazemos? Como nós nos separamos de pessoas, porque não sabe as coisas da vida, como eu sei. Estou sempre comparando, olha o julgamento. Jesus pediu que não julgássemos, mas nós estamos sempre abertos ao julgamento.
fazendo as comparações. Na hora que eu comparo, eu estou dizendo que eu sou melhor, não é isso? E as pessoas têm que ser o que eu sou? É isso? Quer dizer que eu não respeito o momento reencarnatório de cada ser que se encontra nesse caminhar? Precisamos entender muito bem o que eu faço comigo. Porque quando eu vou para uma reunião, como eu falei, aqueles jovenzinhos que se encontram ali batendo papo, eu estou só pensando na minha alegria material. Mas eu estou naquela reuniãozinha levando a palavra amiga? Ou eu estou indo naquela reuniãozinha e simplesmente jogando, como nós falamos, os jovens falam muito, jogando papo fora, né? Jogando para o ar. Precisamos entender do nosso papel aqui agora. Ah, mas aí a gente vai lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que deixa de uma forma muito clara a maioria das preocupações, a maioria das aflições, que é bem-aventurados aflitos, né? Elas são criadas, provocadas e ampliadas pela nossa invigilância hoje, aqui, agora. Porque é muito fácil eu chegar e falar assim, não, eu sou ruim, porque na minha vida passada, eu sou ruim porque eu não me interessa ainda vencer tirar essas minhas arestas, vencer as minhas mágoas, as minhas dores interiores. E eu me lembro, uma das coisas que me mexia muito comigo, ainda mexe, é quando a minha mãe falava, minha mãe já desencarnou, e eu de vez em quando converso com ela, pergunto o que ela acha disso, daquilo, ela até responde, eu que não entendo ainda, né? Ainda não sou capaz de compreender a beleza da vida espiritual que vem até nós, nos intuindo ao bem. E ela me lembra que a minha mãe falava que ela não perdoava. Não perdoou, tenho mágoa, tenho rancor. Eu dizia, mas mãe, o que te ajuda isso? E ela dizia, me ajudar não ajuda não, mas eu não perdoo. Mas veja bem, qual era a cultura dela? Qual era a época dela? Passados uns anos, ela virou e falou assim, agora eu entendo o que você está falando. Agora eu estou pronta a compreender que vocês, os filhos, né? Cada um é um. E cada um tem o seu caminho. Cada um é uma ovelhazinha nesse rebanho que deve ser, sim, compreendido, entendido e, dentro do possível, se nós pudermos ajudar. E aí ele vai falando, estou conversando com vocês, né, do Evangelho de Martins Peralva, item 51, a ovelha perdida. E ele coloca o egoísmo e a perversidade, o ódio e a vingança, elaboram, sem que o homem às vezes perceba, olha o que ele comenta aqui, a sua própria condenação. Por quê? Porque quando eu penso negativo, eu estou afetando quem? A vocês? Sim, porque existe uma sintonia, existe essa energia maravilhosa, a energia divina, que nos protege, mas também sabemos que a minha energia pode não ser muito positiva. E ela faz o quê? Ela volta para mim. Se eu emito um desejar negativo, seja para quem for, com certeza essa energia retorna, porque aquele outro, ele é um ser de luz, é um ser que não tem mágoa das pessoas, que aprendeu na vida a ser melhor, ele tem que ser melhor, eu tenho que me ajudar. Nós precisamos compreender a beleza da doutrina espírita, que diz que você, sim, é responsável pelos seus atos. Você é responsável, sim, por estar aqui agora conversando com todos vocês. Porque se eu simplesmente for ler, dizer bonito, né? Bem bonito. Mas eu aprendi, eu entendi, eu estou praticando. E essas ações têm que vir de onde? De dentro de mim. Eu tenho que ser melhor. Não é melhor no sentido de esnobar por aí, olha, eu sou melhor do que você. Não, não é isso. Eu tenho que tirar de mim, raspar as minhas mágoas. Como eu tenho mágoa, como eu tenho rancor, e às vezes até vontade de vingança. Será que nos ajuda? Será que eu me sinto melhor falando, trabalhando
e dizendo, vou fazer isso, porque se eu fiz e ele me magoou, vou fazer ele se magoar também? Aí alguns vão dizer, mas aí eu me alivio. Não, não me alivio. Eu crio ao meu redor uma energia que com certeza não será boa para nenhum de nós. Mas eu levei um susto, me magoei muito. É verdade. Eu tenho a emoção. Eu sou um ser encarnado. Eu tenho as minhas dores. Porém, eu tenho que compreender que eu devo aprender a vivê-la, a viver a minha dor por mim. Os outros não são culpados. Mas ele falou uma coisa que me agrediu. Será que te agrediu o que ele falou? Ou porque você sentiu ali que é aquilo que você precisa mudar em você? Essa é a nossa dificuldade. É quando nós percebemos que as pessoas, ao emitirem uma palavra não muito amiga, estão fazendo de propósito, porque não gostam de mim. Já pararam para pensar que talvez o que aquela pessoa está falando seja exatamente o que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar? É o meu espelho, é a minha realidade. Por isso que ele continua falando assim. E aí, a consciência culpada de hoje cairá amanhã, talvez, no remorso que eu vou criar dentro de mim. Então, quando eu desencarno, o que é desencarnar? É pegar essa roupa aqui que eu estou e tirá-la. E amanhã eu acordo, eu coloco outra roupa. Isso é uma reencarnação. Porque essa roupa eu não levo para lugar nenhum. Muitos ficam achando que, quando eu morrer, eu vou continuar assim, 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 minha roupa maravilhosa. Não, nós temos várias passagens no Evangelho, inclusive uma delas nós encontramos no livro dos Médiuns também. Ela coloca ela como, eu fui uma rainha em outras épocas. E quando eu desencarnei, acreditava que eu seria recebida como rainha. Mas perguntaram, o que você fez de bom para você e para o próximo? E ela percebeu que ela não levou as joias, ela não levou a coroa. E ela então diz, meus irmãos, observem que nós só levamos conosco a nossa consciência tranquila. Porque o espírito é eterno. O espírito leva consigo tudo que ele plantou de bom. E que numa próxima encarnação, se assim for, trará o bem a todos nós. Então, essa ovelha perdida, eu tenho que olhar o relógio, né? Porque senão eu ultrapasso o horário de vocês. Então, ele coloca as zonas de sofrimento na espiritualidade estão repletas de almas infernizadas. Muitos acreditam, e eu acho até que todos nós acreditamos um dia, não hoje, que o inferno material existe. Não existe o inferno material, porque Deus é Pai. E o inferno se encontra na nossa consciência, porque eu não perdoei, aí vem o remorso, aí eu guardo aquele remorso nessa gavetinha. Aí, porque eu simplesmente, em vez de ajudar, eu prejudiquei, aí eu guardo aqui, o acolhimento, na outra gavetinha. E quando eu desencarno, eu vou chegar lá na espiritualidade, não vão perguntar se eu tinha olho verde, olho amarelo, olho marrom, se a minha roupa era assim, era assada, vão perguntar, o que você fez de bom para você? Porque quando eu faço algo de bom, de reconhecimento interior, com certeza a energia que eu lanço é energia de acolhimento, de compreensão. É complicado? Pode ser, mas não é difícil. Precisamos treinar a nossa mente no bem, treinar a nossa mente para praticar ações no bem, porque muitas vezes somos pessoas boazinhas. Ele coloca, eu vou ler lá no final, ele coloca, somos pessoas boas até. Não somos obrigados a ter uma religião. Nós somos obrigados a ter em nós a consciência tranquila de que fizemos o melhor que nós podíamos, mas ainda não pude fazer o melhor, por isso que eu reencarno. Porque aí na outra encarnação eu vou ser um pouco melhor do que eu fui agora.
E assim eu vou caminhando, passo da primeira série para a segunda série, termino o estudo fundamental, passo para o médio, e quem sabe em breve estarei no tão prometido, os reinos de Deus. Os reinos, porque deixa bem claro, há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus é tão claro em algumas passagens e nós ficamos criando dúvidas. Por que criar dúvidas de reencarnação se Jesus deixou claro que há muitas moradas na casa do meu Pai? Então, se eu tenho essa morada no planeta Terra, eu posso ter uma morada em outro planeta. Porém, a minha morada hoje é aqui e agora, com a minha consciência. E a minha morada se faz no momento em que eu aprendo comigo a ser mais paciente. Muitas vezes não somos. Mais amáveis, que muitas vezes não somos. Vocês querem ver um exemplo interessante? Eu estava pensando hoje, quando eu estava vindo para cá. Você vai passear, vai andar, vai fazer sua caminhada e você tropeça. Você briga com a pedra. Você reclama com a pedra. Mas você esquece que a pedra já estava ali. Foi você que não levantou o pé suficiente para não tropeçar. Mas a gente briga. A gente reclama com a pedra. Não é engraçado? Já pensaram nisso? Como nós esquecemos que ser amável tem que ser conosco? Poxa, eu não levantei a perna o suficiente. A pedra já estava, o caminho dela é aquele. Eu que estou passando por aquele caminho. Sou eu que estou vencendo esses abismos, essas dificuldades. Sou eu que estou vencendo em mim esses meus tropeços, como nós dizemos. Tropicar, né? A gente fala muito, tropiquei, eu tropiquei. Então, ele vai falando, esse texto é um texto que vale a pena lermos com calma, porque nos traz grandes reflexões. Lembra aquela passagem, aquela parábola do filho pródigo? Né? O senhor com seus filhos ali, numa situação boa financeiramente, com seus celeiros repletos de cereais guardados, porque eles plantaram, cuidaram, colheram. E aí um dos filhos, uma das ovelhinhas, diz: quero ir embora, não quero ficar mais aqui. E some pela vida fora. Igual aquela ovelhinha perdida que o Senhor foi recolher. E viajou, foi para vários lugares, gastou o dinheiro que o pai deu, a sua fortuna toda foi jogada fora, até que um belo dia ele está num determinado lugar faminto, e a única coisa que ele tinha era a mesma comida que os porcos tinham. E ele diz: mas por que eu cheguei nesse fundo de poço? Por que eu cheguei a acabar comigo, a destruir o meu viver? E retorna e pede desculpas ao pai. O pai, então, faz uma festança, vocês lembram? Manda matar boi, faz um churrasco gostoso. E eu, filho mais velho, ou não, chego para o meu pai: poxa, eu fiquei aqui com o senhor, eu cuidei do senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, bababá, e o senhor nunca fez um churrasco para mim. Olha só os ciúmes, né? E o pai diz: que bom que ele retornou à casa paterna. Que bom que ele retornou. Você se encontra aqui com todos nós, como aquelas ovelhinhas que continuaram ali guardadas, preservadas, cuidadas. Mas você abriu um portão na sua frente e você esqueceu que a porta do bem é estreita. Mas ele retornou. Ele conseguiu encontrar o caminho de retorno, que é o nosso caminho eterno, é o nosso viver. Por isso que o Pai abraça, acolhe a todos nós. Eu até trouxe uma passagem do Evangelho, que é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho, né? Diz assim, item 8, capítulo 6, item 8. Deus consola e dá força aos aflitos, que lhe pedem conforto, pedem que esteja com ele. E aí ele fala: seu poder sobre a terra e por toda parte, de cada lágrima colocou ele um bálsamo que consola. É o Cristo Consolador.
Então, se o Cristo é consolador, com certeza nós estamos sempre abraçados. Estamos compreendendo que aquele rebanho não é um rebanho que faz só o que o pastor deseja. Não é isso. O pastor deseja que todos tenham sido acolhidos, recebidos, amados, compreendidos. Porque a ovelha, ela é calminha, não é como o cavalo que dá coice, né? A ovelha, ela é calma. Mas ela oferece para nós a lã, com sua passividade, com sua tranquilidade. Ela continua a ter pelinho para dar mais lãzinha para a gente lá na frente. E oferece também a carne, o alimento nosso, material de cada dia. Por isso, esse texto vai falar: falanges de samaritanos excursionam. Lembra dos samaritanos? É tanta coisa que a gente gostaria de falar, né? E o relógio não para. Mas os samaritanos, vamos lembrar só rapidinho, eles não gostavam muito dos judeus, né? Dos hebreus ali. Todos eles eram hebreus, mas eles tinham as diversas aldeias que eles chamam, né? Os diversos compartimentos, as 12 saídas, vividas, aldeias, pensamentos, porque eles não aceitavam sair do Torá, da Bíblia do Velho Testamento. E eles, então, construíram até um templo lá na Samaria, na cidadezinha deles, para não se misturar com os outros. Olha que interessante, né? Como nós ainda continuamos a fazer isso. Nós estamos sempre construindo algo para sermos diferentes. Né? Que eu não quero. Olha o julgamento que nós falamos no início. Então ele bota que venham todos abrir o coração ao arrependimento sincero e dali sairão todos abraçados. Ou seja, os samaritanos, os hebreus em geral, todas as tribos de Israel, que somos todos nós, os 12 evangelistas e as 12 tribos de Israel. Nós somos tribos, querendo ou não, né? É a tribo que mora na rua tal, é a tribo que mora... Não é assim? A gente vive num mundinho, muitas vezes, muito fechado. É o pessoal que anda no ônibus comigo, eu só olho eles. Até ontem foi muito interessante, só mudando um pouco, porque as coisas vêm vindo, né? A gente vai lembrando. Ontem nós estávamos conversando sobre o Evangelho, no capítulo 12, e aí nós lembramos que uma pessoa falou assim, engraçado, como nós somos egoístas. E nós falamos assim, somos. Eu falei assim, não, eu vou dar um exemplo para ficar claro. Quando acontece um acidente, alguém diz, poxa, eu ia pegar esse avião, ou esse ônibus, ou esse carro, e eu não entrei, por isso que eu não morri. E aqueles 200, aqueles 100 morreram. Aí uma dessas senhoras veio e falou assim, tá vendo como nós somos egoístas? Nós pensamos num. Olha que interessante, eu nunca tinha analisado dessa forma. E aqueles que desencarnaram, é outra história, a gente um dia conversa sobre isso, quer dizer, eu não orei por aqueles que desencarnaram, orei só por aquele um. Não é isso que a gente faz? Que bom que eu não peguei o ônibus, que bom que eu não fui naquele avião. Eu. 5 minutinhos, vamos lá. Em muito menos, olha só, como pretendem que Deus o venha fazendo. As trevas a que tantas vezes se referiu Jesus são produto exclusivo do desequilíbrio das minhas aflições, dos meus desejos de muito ser e os outros que morram no acidente de avião. São desequilíbrios, porque nós ainda estamos voltados muito à matéria. E ele coloca os nossos desequilíbrios mentais de milhões de seres ainda nesse caminhar. E ele fala, até o momento em que tenham forças para se reajustarem mentalmente. Então, no momento que nós vamos nos reajustando, vamos encontrando os nossos caminhos, vamos entender que aquela ovelhazinha desgarrada sou eu. Sou eu que saí do viver para o bem, para achar que eu sou melhor, que eu posso comer mais,
o capim é só para mim. Esquecemos que trabalhamos juntos, vivemos juntos e somos seres em crescimento juntos. Porém, cada um com o seu momento reencarnatório. Cada um com o seu processo interior diferenciado, que deve ser obedecido, deve ser respeitado. Tá? E aí ele vai falar o seguinte: o que vos parece? Aí vem o nosso questionamento. Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa as 99 e vai aos montes procurar aquele que se extraviou? É o nosso processo de consciência. E se acontecer achá-la, em verdade vos digo que se regozija, fica feliz, alegre, mais por causa desta do que pelas 99, porque eu não vim para os que são saudáveis. Eu vim para aqueles que estão doentes da alma. As outras ovelhas já estavam dentro de cada uma delas, compreendendo o amor divino, a prática do bem. Eu sou aquela ovelha perdida. Assim, não é da vontade do vosso Pai, que está nos céus, que não pereça nenhum desses pequeninos. Lógico, Jesus, em momento nenhum, Deus nosso Pai, em momento nenhum, deseja que venhamos a sofrer. Deseja, sim, que venhamos a descobrir a felicidade dentro de nós. Esse é o motivo de estarmos reencarnados. Coloque isso lá na porta da sua casa. Serei melhor todos os momentos do meu viver. Olha, lembra que o nosso querido Chico dizia, isso passa, isso também passará? Isso também passará. Essa pandemia, graças a Deus, está passando. E podemos hoje estar juntos aqui. E ele vai, então, a parábola deixa claro que as almas, os espíritos transviados, que tomaram rumos inadequados, não muito bons, não serão abandonados ou esquecidos ou perdidos no labirinto das paixões negativas e nem largados pelo caminho. Nosso Pai não deseja que venhamos a sofrer, a vivermos no erro, no negativo, no sofrimento. Que seja condenado como ingrato uma pessoa má, de jeito nenhum. Deseja que nos regeneremos, encontremos o caminho da alegria e da felicidade. Por isso que é importante algo lembrando a todos. A doutrina não é para quem está sofrendo. Eu entrei na doutrina pelo amor ou pela dor. Não. Nós estamos na doutrina pelo amor. Porque a doutrina nos ensina a sermos melhores. A doutrina nos auxilia a vencer o meu excessivo egoísmo. Eu tenho que ser egoísta, mas não excessivamente. Eu tenho que ser vaidosa, tenho que tomar banho todo dia, escovar meus dentes, botar uma roupinha limpa. A vaidade, ela é importante, mas não é excessiva. O julgamento nos auxilia, sim, a sermos melhores, como uma reflexão no nosso viver, mas não para deteriorar o próximo. Por isso, eu vou lembrar a todos dessas 100 ovelhinhas, que nós possamos continuar nesse rebanho maravilhoso que é a reencarnação. Que nós possamos aproveitar esse nosso momento espiritual. Nós estamos aqui juntos, um ajudando o outro. Talvez até precisemos, né? De vez em quando temos que tocar, até tem uma passagem do Evangelho que fala isso. Criticar não é negativo, principalmente se a crítica for feita direta àquela pessoa que necessita daquela compreensão, mas não para denegrir, mas sim para ajudar. Bom, que a paz esteja com todos. Eu até trouxe um livro para quem tiver interesse, eu acho muito interessante. Esse meu livro é velho, então a capa dele é antiga. Se chama Parábolas e Ensinos de Jesus, e é do nosso querido Carri Bachuta, né? Já falei dele várias vezes aqui e outras vezes. Um irmão com esse nome difícil, mas um brasileiro nascido, criado no Brasil, né? Brasileiro mesmo, os pais que eram de origem europeia, mas ele
de origem, mas nascidos no Brasil. Parábolas e ensinos de Jesus. Muito interessante, porque a gente começa a analisar as parábolas para nós, para sermos melhores. Que a paz esteja com todos. Graças a Deus, vamos, nesse momento, unirmos os nossos sentimentos, nossos pensamentos e orar ao nosso Pai, ao nosso Criador. Para isso, vamos inspirar profundamente e calmamente. Vamos sentar de forma confortável e imaginarmos uma luz vinda do alto a nos envolver, trazendo o remédio que tanto necessitamos para o nosso equilíbrio físico, espiritual. Com o coração alegre, estamos aqui, nosso assistencial Francisco de Assis, é que agradecemos a Deus, a Jesus, aos queridos amigos do mundo maior, por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por tantos ensinamentos trazidos por essas estrelas que tanto nos inspiram. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de querermos melhorarmos, de procurar superar a nós mesmos. Que possamos, Senhor, em cada palestra, em cada leitura, nos modificarmos aos pouquinhos para melhor, a fim de que possamos sempre caminhar em Tua direção, para a frente e para o alto. E aproveitamos, Senhor, essa oportunidade linda para pedir pelos que sofrem. Quantos irmãos que nesse momento estão doentes, no leito de dor, com doenças graves, dolorosas, com tratamentos dolorosos. Quantas famílias, Senhor, que estão passando por necessidade. Muitas das vezes não têm o que comer. Estão pelas ruas sem um teto para acolher. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos que desencarnam, muitas vezes, ou a maioria das vezes, não estão preparados para a nossa verdadeira vida e a vida espiritual. Abençoa os nossos lares, Senhor, os nossos vizinhos, aqueles irmãos que estão em nosso pensamento, estão passando em dificuldades. Assim, Senhor, vamos fazer em pensamentos a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair, Senhor, quando em tentação, mas livrai-nos de todos nós. E assim seja, graças a Deus.